De volta com mais um Falando Sério Podcast, mais um episódio gravado para você aqui diretamente de Portugal. Vamos bater um papo, conhecer mais pessoas. Hoje eu estou aqui com um grande amigo baiano de Camaçari, na Bahia, região metropolitana, e vai bater um papo com a gente. Não sei se ele é realmente de Camaçari, mas claro que ele viveu muito tempo em Camaçari, porque Camaçari é cheio de gente do Brasil inteiro, mas pessoas que escolheram morar em Camaçari, assim como eu também, né, que vim lá do interior e fiquei com Camaçari por 20 e tantos anos. Hoje eu vou bater um papo com o Nelcimar. Nelcimar, esse nome é bem diferenciado, né, Nelcimar? Como é que você está? Está tudo bem contigo? Tudo bem, meu amigo. Obrigado. E aí, todo romântico? Você está romântico hoje? Está assim? Muito obrigado. Estou tranquilo. Nelcimar, para quem não sabe, né, para apresentar para você aqui, Nelcimar, ele trabalhou muitos anos na Ford, também Nelcimar evangélico, foi consagrado também pastor, desde criança. Hoje barbeiro aqui em Portugal e também estudando e se envolvendo em outros negócios. Fala pra gente, quanto tempo você tem de Portugal, Nelcimar? Ora, Portugal tem 3 anos e 7 meses, para ser mais específico. 3 anos? 3 anos? Ainda você não é Portugal ainda não? Não, estou engateando ainda. Mas qual foi o motivo de você vir parar aqui em Portugal? Motivo sempre foi e sempre será qualidade de vida para minha família. Esse é o principal. E você via isso através de quê, Nelcimar? Através das redes sociais, as pessoas falavam sobre qualidade de vida. E que qualidade de vida que você busca e que você tem hoje aqui? Olha, o sonho de correr o mundo, ele começou quando eu tinha 17 anos de idade, através de um texto bíblico, em que eu entendi que Deus estava falando comigo, ali em Jeremias capítulo 1, e eu entendi que Deus estava dizendo que ia me dar o mundo para eu conhecer. Então eu demorei até a tomar posse disso, até colocar em prática. Porém, em 2017, quando eu saí da Ford, um amigo meu migrou para os Estados Unidos, e aquilo encheu meu coração de esperança e disse, eu vou também migrar. Veio dar certeza, então, daquilo que já estava no teu coração, a vontade de partir. Um amigo, ele foi lá para Boston, o Alan, e aí ele disse, venha para cá que é melhor do que o Brasil. Eu estava me organizando para ir para os Estados Unidos. Só que teve outro amigo que também estava para ir para os Estados Unidos, mas decidiu vir passar uma temporada em Portugal. O qual disse a entrada para Portugal é muito mais tranquila que para os Estados Unidos. Conseguir o visto nos Estados Unidos está cada vez mais difícil, né? Isso, aí eu reconsiderei a proposta de ir para os Estados Unidos e decidi por vir para Portugal, né? Eu achei que Portugal facilitaria até mesmo através da língua, visto que eu não falo inglês, né? É a língua e a parceria, né, que Portugal tem com o Brasil, né? Querendo ou não, somos co-irmãos, talvez pode falar assim. Nós somos praticamente filhos de Portugal, né? Portugal desbravou o mundo inteiro, cara, né? Eu estava em Timor-Leste em 2019 e aí eu sou meio que ruim de geografia, né? Mas aí eu conheci a história de Macau, que é um país, digamos assim, quase que dentro da China, que foi também desbravado pelos portugueses. Os portugueses realmente de tirar o chapéu. Mas eu falei aqui, Nelcimar, antes que você é de Camaçari, de fato você é de Camaçari, filho de Camaçari, não? Não, eu nasci em Teodoro Sampaio. Aí eu imaginei isso. Teodoro Sampaio, interior da Bahia. Fica perto de onde, Teodoro Sampaio? Fica próximo à Conceição do Jacuípe, Terra Nova, Feira de Santana. Ah, Teodoro Sampaio. Fica naquela redondeza ali. Perto de Feira de Santana. Perto de Alagoinhas, por aí. Maravilha. E por que Camaçari? Camaçari porque minha tia Valdelice, ela migrou para Camaçari há quase 50 anos atrás, acredito eu, e abriu as portas para que outros da família fossem para lá. Primeiro eu fui para Salvador, na verdade, morei alguns anos em Salvador, de 95 até 98. De 98 eu fui para Camaçari trabalhar. Eu falei aqui que você trabalhou um tempão na Ford, mas quando você foi já para trabalhar na Ford? Não, foi quando criança ainda, novo? Não. Primeiro foi, como eu falei, Salvador, 98 Camaçari, fui trabalhar com meu irmão, Ocilan, que você conhece. Ocilan. Aí depois... Grande abraço. Esperamos ele aqui, né? Ele vai Ocilan Zegman. Ele vem.
E aí voltei para Salvador em 2001, casei. Quando foi em 2004, eu voltei para Camaçari e saí em 2020, quando eu vim para Portugal. 2020? Foi 2020 que você chegou aqui? Dia você 31 de janeiro. Peraí, 2020 foi no meio da pandemia. Não, na verdade, estava começando a falar em pandemia. Foi no início, né? Começou ali em fevereiro. Estava começando a falar em Covid e tal, só que a pandemia mesmo estourou em março, né? Mas quando você veio ainda estava aberto, estava livre. Minha família chegou no dia 13 de março, quando foi dia 15 travou tudo. Caramba. Eu quando estava me programando para voltar para o Timor, era em fevereiro, já início de fevereiro, aí já saiu um decreto já que tinha cancelado os voos para pouso lá e aí cancelou, parou tudo. Aí veio a ideia também de estudar, de vir para Portugal. Isso. E lá em Camaçari, nesse barco, quantos anos mesmo você falou? Eu fiquei de 98 até 2001, 2004 até 16 2020. Anos, 16 anos mais ou menos. Isso, E lá em Camaçari, além da Ford, você também exercia a profissão de barbeiro? Sim, a profissão de barbeiro foi um escape que Deus me deu, né? Em 2001, quando eu me casei, fiquei desempregado, o seguro-desemprego acabou e tal, e aí eu resolvi migrar para a área de barbearia. E aí comprei o material e comecei a cortar com os cobaias, os meninos na rua. Você estava na rua ou chegou a abrir uma barbearia, não? Não, eu só vim abrir barbearia anos depois em Camaçari, né? Mas os cobaias você cortava de graça? É de graça. Eu cortava aquele velho que você corta e dá um tapão, tá pago. Cortava o cabelo dos meninos de graça e daqui a pouco recebi um convite para trabalhar na barbearia. Aí fiquei nessa barbearia, depois eu fui trabalhar como porteiro, depois vigilante, e depois nesse inteirinho saí da empresa de vigilância em 2004 e migrei para Camaçari. O pessoal geralmente, né, quando vem para Portugal, mesmo que ele seja tem uma profissão fixa no Brasil, tudo chega aqui muda tudo, né? Chega aqui é tudo mudado. Quando você chegou aqui, o que é que você primeiro fez em termos de trabalho? Rapaz, aqui eu trabalhei. O primeiro trabalho em Portugal foi de porteiro. Porteiro? Eles chamam de vigia, né? Isso que é em condomínio, em empresa? Eu trabalhei em empresa, e trabalhei em condomínio e etc. Depois fui para jardinagem, que na verdade a jardinagem é o que a gente chama de roçagem lá na Bahia, né? Na jardinagem que eles falam que é uma jardinagem pesada, não foi de jardins comuns, né? Não era para plantar flores, para colher as flores? Não era para cuidar do jardim. Era para arrancar toco. Jardinagem aqui, mas me explica isso aí, como é essa questão de jardinar? Porque muita gente vem e vai para a área da jardinagem. Outros vão para a obra, né? Outros vão para a restauração, que eu achava que restauração, que lá na Bahia a gente conhece restauração, é restauração de igrejas, de prédios, reforma, coisas, né? Reforma, né? De alguma coisa assim. Restauração aqui é trabalhar com restaurantes, né? O pessoal que trabalha com restaurantes, com hotéis. Ser garçom, né? Que é empregado de mesa, que o garçom é chamado de empregado de mesa. Que tem muito brasileiro aqui, que está nessa área. Chega nos restaurantes aí, só vê brasileiro. Chega nos shoppings, brasileiros. E que bom, né? Que tem os brasileiros que trabalham nessa área aí. E trabalham muito melhores, na verdade. Verdade. Tem um melhor serviço. Muito mineiro aqui, a comida mineira é gostosa, como sempre. Os brasileiros são um diferencial nos restaurantes daqui de Portugal, né? Porque o atendimento dos brasileiros é mais caloroso, mais atencioso, mais tranquilo, mais educado, diga-se de passagem, mais paciente. Então, acaba que por equilibrar essa balança, né? Da área de restaurantes. Isso é bom, né? O brasileiro, ele digamos assim, a pessoa alegre que transmite alegria. E se você vai num ambiente de um restaurante, num barzinho, alguma coisa, você vai para se distrair, para ficar à vontade, né? Para curtir. Então, se tiver um atendimento péssimo, o cara vai para lá e volta pior. Então, o brasileiro realmente... Nem todos, né? Não vamos dizer que é todos, não, mas a grande maioria dos brasileiros, eles sabem como chegar, como fazer amizade. Está no DNA do brasileiro ser simpático, né? Será que o brasileiro herdou isso dos índios, não? Acredito que ele herdou de alguém. Os índios não eram... Acho que pela história assim, dos índios, tinha algumas tribos que não era muito simpático, não, de receber assim, visitas sem... Dizer assim, ninguém chega sem ser convidado, não. Mas o brasileiro, quando você chega, né, no ambiente, você é sempre bem-vindo, sempre bem recebido. Eu acho que a mistura de etnias que o Brasil tem
é que levou, né, que nós temos a herança de África, de Itália, da Europa em si. Então isso já dos índios também brasileiros, isso culminou numa miscigenação e que também moveu a forma de pensar e de agir dos brasileiros, acredito eu. Realmente eu amo o Brasil, apesar das mazelas que o Brasil está vivendo, né, ultimamente, que eu não imaginava. Eu imaginava conhecer o mundo, viajar o mundo todo, sim, mas está sempre ali, sempre no Brasil. Eu imaginava de morar fora. Mas hoje eu olho assim para trás e falo, acho que foi a melhor escolha que eu fiz, foi ter saído. Eu saí no melhor momento. E fico triste, não fico feliz por estar aqui, que era desnecessário ter que morar aqui. Né? Eu acho que é até desnecessário. Mas quando você olha pela situação, inclusive da Bahia, cara, a Bahia, que a gente assistia aquelas guerras nas favelas, nos guetos, de polícia invadindo tudo, que a gente via só no Rio de Janeiro, nas facções de São Paulo. Hoje a Bahia está pior do que São Paulo e Rio de Janeiro. O ranking, né? Cara, está terrível a situação. Não, e é um estado tão magnífico, um clima maravilhoso. Nós conversando com os portugueses, as pessoas, os europeus aqui, eles, quando eu que atendo diversos tipos de gente, eles dizem que a Bahia é um lugar que eles têm o sonho de conhecer, outros que já conheceram, já foram lá, já voltaram, só que agora eles expressam o temor de voltar por causa da violência, né? Por causa da insegurança que está na Bahia, no Brasil em si, mas na Bahia está pior. E é lamentável isso, muito triste. E eu creio que eles têm esse anseio, esse desejo de conhecer pela questão da história, né? Nossa cultura diversificada. A Bahia foi o primeiro encontro dos portugueses. Os portugueses, né? Eles falam... É difícil um turista ir na Bahia e não ir no Pelourinho, Salvador, né? Se eles forem na Bahia e não visitarem o Pelourinho, é como se não tivesse pisado na Bahia, né? Isso é a verdade. É verdade. Neucimar, eu falei aqui, você também é evangélico desde que nasceu? Desde criancinha, né? Desde criancinha? Sua família já veio já do berço, como se fala assim, do berço evangélico? Começou por meu tio Severino, que é pastor, depois minha avó, e isso aí se estendeu, né, para toda a família. E eu nasci no berço evangélico praticamente, né? Comecei na Deus e Amor, né? Deus e Amor? Deus e Amor, fogo puro. Que acho que hoje está mudando, né, essas igrejas assim mais... Digamos que a Deus e Amor também é uma das igrejas das primórdias, né, do Brasil. Né? Acho que começou com quem? Você que é teólogo aí, fala um pouco da teologia para a gente aí, mas não da teologia bíblica por enquanto, mas fala da história da igreja no Brasil. Acho que começou a Batista. Começou pela Metodista. Metodista. Né? Na verdade, né? E depois foi Batista, depois Assembleia. Que a Assembleia nasceu da Batista, né? Isso. Quando Daniel Berger e Gunnar Wingre chegou lá no Belém do Pará, acho que a Celina que era da Igreja Batista, é isso? Acho que é sim. Que eles começaram a fazer uma oração na casa de Celina e aí... Aí veio a questão de outras igrejas que hoje se proliferou muito a questão de muitas denominações hoje, mas assim, os conservadores ainda existem, são poucos, mas existem, né? Que depois que o neopentecostalismo tomou conta das igrejas, hoje é fácil se destacar no meio evangélico como conservador, né? É igual na política, né? Hoje, como os conservadores são em menor quantidade, então se destaca mais no meio de uma multidão de pessoas que não são. Da mesma maneira, os evangélicos, né? Hoje, na verdade, a gente era chamado de crente, né? Crente. Não era chamado nem de cristão, nem de evangélico. A gente era chamado de crente. E tinha um preconceito muito grande, né? Quando alguém da família, digamos assim, se converteu, agora é crente. Era a palavra que falava numa força. Agora assim. É crente, fazia deboche em torno da palavra crente, né? Mas essa questão de crente, Neucimar, não é por virtude também das pessoas que se convertiam, que ficava meio que radical, não? É porque, na verdade, a mudança dos cristãos era radical. Até mesmo na história bíblica, né? Mesmo. Não tinha esse negócio de deixar de se converter hoje, de aceitar Jesus hoje, só se converter daqui a 10 anos. Não tinha negócio de meio termo, não. Não, se convertia hoje, aceitava Jesus hoje e se convertia hoje. Mudança de vida era imediata, né? Mas o que você acha dessa pregação que o pessoal fala assim, né? Se não se converter, vai para o inferno. Que antes era meio que assim. Hoje, né, os grandes líderes estão tendo esse cuidado, essa mão leve aí, porque o pessoal quer ver também as igrejas cheias. Eu tenho respeito por aqueles que
pensam diferente de mim, mas Jesus foi quem mais pregou sobre o inferno, né? Jesus pregou, falou, mostrou mais o inferno do que o céu, né? E hoje, infelizmente, né, hoje não é pregado tanto assim, porque a igreja, né, eu creio que a igreja, o pilar da igreja é Cristo, né? Se deixar de ser, não deixa de ser igreja também, E tem, né? e tem igreja que não prega mais Cristo. Tem igreja hoje que virou, digamos assim, você vai lá e tem mensagens de autoajuda. São as igrejas centro de recuperação. É. Você vai, tem psicologia, tem coach, tem tudo menos Cristo. Não, né? tá mais uma igreja egocêntrica do que realmente igreja. A gente na teologia chama de uma igreja antropocêntrica, né? Que tem o homem como núcleo, como o homem centro, né? Como centro daquela denominação. Então a igreja de Cristo, ela é cristocêntrica, é diferente da igreja antropocêntrica. Pensei que você ia falar em línguas agora. Eita, quase fala, meu Deus. Quase fala em língua. Antropocêntrica, né? Então Cristo, quando ele é o núcleo da igreja, é o centro da igreja, a igreja, ela, por sua vez, é cristocêntrica. Então a preocupação dela é pregar Jesus, né, e agradar Jesus. Quando muda isso aí, quando deixa de ser Cristo, então ela agora prega para os homens, para agradar os ouvidos dos homens e afagar os egos dos homens. E é isso que tem afastado a igreja de Deus. Por quê? Quando a Bíblia diz assim, não tereis outros deuses ou outro Deus além de mim, e o homem se coloca como Deus, o que é que ele está fazendo? Está cometendo o mesmo pecado da idolatria. Verdade. Só que ele não tem uma imagem de escultura forjada por mão de homem, mas ele tem a própria imagem, que uns chamam de narcisismo e outros chamam de antropocentrismo, que é o homem adorar a si mesmo, é o homem canalizar todo culto e adoração ao outro homem. E infelizmente, né, parece que até uma necessidade humana, né, de ter algo palpável, algo que tem que ouvir, que tem que estar ali à frente, né, e infelizmente acaba nesse que você falou, né, acaba caindo no princípio da idolatria. Porque hoje grandes líderes hoje são idolatrados. Isso, né? e pessoas... a Bíblia chama isso de amantes, homens amantes de si mesmos, né? Homens amantes de si mesmos, aqueles que se olham no espelho ou que querem a qualquer custo o reconhecimento do mundo. E quando a gente busca esse reconhecimento do mundo, aí está o perigo, né? Porque uma vez que é reconhecido pelo mundo, a gente está com certeza fora do radar divino, né? E o pior é que nem só quem se coloca, né, nesse ego todo aí que se coloca à frente nessa liderança vão pagar um preço que está de fato errado do contexto bíblico, mas também as pessoas que os seguem. Sim. Porque as pessoas cegamente, né? Às vezes tem pessoas que vão para a igreja, não vai para ouvir uma palavra ou para ouvir de Cristo, mas vou porque fulano vai pregar lá, porque fulano vai estar lá hoje, né? São aqueles que buscam pastores para sua própria satisfação, né? A Bíblia tem resposta para tudo, né? E as igrejas também começou a colocar objetos, né, dentro, porque digamos assim, na reforma protestante, lá antes da reforma, né, que tinha a igreja, digamos assim, a igreja mãe e a igreja católica, né, que eles têm como esse reconhecimento. Né? Só que a igreja católica sempre usou de objetos para chamar a atenção das pessoas. Hoje as igrejas, digamos, protestantes, têm usado também meio que parecido, na questão de uns usam rosa, outros usam água, outros usam pano, outros usam vassoura santa, outros usam... tantos objetos, né? E aquilo que eu falo, parece que as pessoas, né, têm essa necessidade de objeto, sendo que a tua busca deve ser de dentro para fora, né? Porque Deus, né, como a Bíblia fala, nós somos o templo do Espírito Santo e Ele habita em nós. Então não adianta buscar em outras pessoas nem em objetos. São os tais dos elementos, né? Os elementos. Para chamar a atenção, mais uma vez, dos homens, né? Não é para chamar a atenção de Deus, nem atrair a presença de Deus. E o povo fez isso lá no deserto. Quando Moisés subiu o monte, quando voltou, o povo tinha criado lá o bezerro de ouro, porque eles deram até a justificativa, né? Que necessitava de algo para adorar, eles criaram um Deus. Justamente para agradar o homem, né? Para agradar o homem. Na verdade, o culto a Deus, ele não precisa de objeto, na verdade, ele não precisa nem de um local, né? O local, ele foi justamente para fortalecimento da comunhão do homem com o outro para até se chegar a Deus, né? Aquela mulher, né? Eu acho interessante aquele encontro de Jesus
com a mulher, que ela questiona. Qual o lugar certo? Onde que vamos adorar? Nem aqui, nem ali. É aqui dentro. Mesmo porque a adoração é de dentro para fora. Mesmo porque os grandes templos, né, ele falou bem de uma forma bem direta. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, né? Então, assim, quando o homem busca essa necessidade de estar reunido em um lugar ou usar elementos para atrair a presença de Deus, na verdade, ele não precisa disso. O que Deus requer de nós é obediência, é um coração íntegro, é um coração contrito, é fé, é a gente acreditar mesmo sem ver, que é o elemento basilar da fé é justamente acreditar sem ter que ver. Acreditar que você está vendo aí não é fé. Não é fé. É você ter certeza daquilo que você não vê. Eu tenho certeza. Como é que a fé, aí entra a loucura da fé, né? Que como é que você pode acreditar em algo que você não vê? Isso foge do racional do homem comum, mas do homem crente em Jesus, não. Aí é que está a razão de ter fé, está a razão de acreditar. Por quê? Porque ele não precisa de elemento palpável para contextualizar sua fé, ou para mostrar sua fé. Justamente o que confunde os homens é justamente a gente não ter um elemento para se agarrar, mas ter alguém que a gente não vê, mas que ele que segura a gente. Que a gente se aproxima dele e ele, na sua bondade, misericórdia e reciprocidade, ele também se aproxima de nós. A Tiago disse assim, chegai-vos a Deus, e ele reciprocamente chegará a vós. Então, Deus é um Deus recíproco. Ele, quando o homem dá um passo em direção a ele não fica inerte. Ele não mesmo fica porque estático. Ele trabalha na questão, digamos assim, veio o nome aqui na minha cabeça aqui e fugiu. Tipo, você não tem obrigação, livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio. Se você não me tem como teu Deus, vai viver a tua vida do teu jeito e segue. E vai colher também os teus frutos, né? Porque com certeza. Eu sempre digo, né, que o plantio você escolhe. É opcional, né? Já a colheita não. Pois é. O livre-arbítrio ele vem carregado de responsabilidade ou de autorresponsabilidade. A partir do momento que você escolhe alguma coisa, escolhe fazer algo ou não fazer, você também escolhe a consequência daquilo que você escolheu ou deixou de escolher e fazer. É verdade. Entendeu? Olha aí, muito bom, batendo esse papo aqui. Interessante que esse canal começou dessa forma. A gente tinha muitos evangélicos convidados e a gente falava muito sobre Bíblia, muito sobre teologia. E claro, esse programa aqui, a gente não tem tema definido nem pré-definido. O tema é o convidado, e hoje nosso convidado é Neucimar. E a gente, né, começa falando uma coisa e aleatoriamente já entra em outro assunto. A gente está falando sobre Portugal, sobre profissão, sobre morada e sobre também a crença, a fé. E agora, né, a gente bate nesse papo aqui falando sobre a Bíblia, e isso é muito bom. Quando você chegou aqui, você é consagrado pastor, você chegou Eu saí da Assembleia de Deus de Camaçari como um presbítero, né? Porém, eu fui ordenado pela convenção do pastor Valdinei a pastor em 2016. Né? Dia 24 de abril de 2016 eu fui ordenado a pastor. Né? Pela CADB, né? Que é a Convenção das Assembleias de Deus do Brasil, que o pastor presidente é o pastor Samuel Câmara. Né? E a Convenção da Bahia é a CEMADEB, né? Convenção de Ministros Evangélicos da Assembleia de Deus do Brasil e outros. E aí eu fui ordenado por essa convenção, não pela CEADEB, fui pela CEMADEB. Na Bahia, né, tem duas convenções denominadas Assembleia de Deus. Na verdade tem três. Tem, né? Três? Hoje tem a CEADEB, Conframadeb e a CEMADEB, né? Eu fui pela CEMADEB, que o presidente é pastor Valdinei e a pastora Thelma. E aí é convencionada na Convenção Nacional da CADB. Tem a CGADB, que não é a que eu faço parte. Eu fiz parte quando eu estava na CADEB. Mas hoje eu faço parte da CADB, que é pela CEMADEB. A CADB é do pastor presidente Samuel Câmara, né, lá de Belém do Pará, né, onde está concentrado, onde está a sede da CADB. Porque onde nasceu a Assembleia de Deus no Brasil. Tem várias assembleias que você... Hoje a Assembleia de Deus, digamos assim, a que nasceu lá no Pará, é a conhecida Assembleia de Deus Missão?
Não, na verdade, hoje essa é a CADB, né? É a CADB, que o pastor presidente é o pastor Samuel Câmara, e ela nasceu no Pará, é a igreja que tem mais tempo no Brasil, lá em Belém do Pará, essa igreja. Depois que teve aquele rompimento do pastor Samuel Câmara com o pastor José Wellington. Teve a divisão ministerial Isso, aí de forma ele nacional. fundou a CADB, agora, se não estou enganado, em 2018. 2018 foi fundada a CADB, ou 2018 ou 2019, não lembro. Então, assim, eu faço parte da CADB e não da CGADB. CGADB. CGADB é a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. CADB é a Convenção das Assembleias de Deus do Brasil. E aqui, Neucimar, quando você chegou aqui, você pregava, viajava muito, hoje você tem, digamos assim, um tempo meio que curto, né? E você, vamos falar um pouco também do ministério que você faz parte hoje. Como você chegou aqui? Você tinha esse pensamento de dar continuidade? Porque lá no Brasil você pregava bastante, você chegou a cursar teologia e tudo. Como foi essa transição de Brasil a Portugal? Na verdade, em Portugal, eu vim para um ministério da Assembleia de Deus que eu entendia que era convencionada com CAGADB, só que não foi nada daquilo, né? E aí a gente ficou um tempo desigrejado aqui, né? Ficamos desigrejados porque fechou aquela porta lá, aquela igreja e tal, teve algumas bagunças e chegou o tempo de não dar mais continuidade e essa igreja fechou, né? Mas hoje eu estou congregando na Advec, né? Advec do pastor Silas Malafaia. Silas Malafaia, estou congregando. Inclusive ele vai estar aqui nesses dias aí. Vai estar aqui a partir do dia 21, ele chega dia 21 e só vai até o dia 3 de outubro. Dia 21 de setembro até 3 de outubro vai estar aqui em Portugal. Vai passar uma temporada então aqui. Inclusive eu tive informação que ele vai estar inaugurando um novo templo lá em Porto. Que tem um irmão que é lá de Camaçari e ele está morando lá na região de Porto e falou desse evento e também está vindo para aqui também. Aqui a sede da ADVEC, né? A ADVEC a sede daqui é lá em Santa Iria? Santa Iria de Azóia. Santa Iria de Azóia. Né? Que é lá onde você faz parte lá. É onde eu faço parte. Começou aqui na Infante Dom Henrique, ali em Lisboa, né? Próximo a Marvila. Na verdade, faz parte de Marvila. E aí, como ficou muito pequeno o templo, na verdade, por quê? Porque o trabalho que essa igreja faz, até aqui eu tenho considerado um trabalho muito sério, né? E o desenvolvimento, o crescimento tem sido alarmante. É tanto que hoje o templo lá em Santa Iria já está começando a ficar pequeno também. Que a igreja ADVEC não é igreja convencional, né? Hoje tem como presidente o pastor Silas e é digamos assim, é um ministério individual. A ADVEC hoje já é uma convenção brasileira, né? Que ela não é ligada nem a CGADB, nem a CADB, nem a nenhum outro ministério. Que Silas Malafaia também ele veio digamos assim, da CGADB. Hoje ele veio da CGADB e hoje a ADVEC é uma convenção nacional também. Né? Nacional, diga-se de agora passagem, internacional, porque já tem em Portugal e nos Estados Unidos, em Holanda. Olha aí. Interessante. E com essa mudança para você, como foi esse momento? Você falou que ficou desegrejado, para você que já nasceu na igreja e tudo, cresceu ali na igreja e ficou esse tempo aqui. Como foi para você, Neucimar? Cara, é ruim demais, porque a gente que está acostumado a congregar, a gente que está acostumado e se reunir com o povo, comungar da Santa Ceia e etc., estar ali no calor do povo, é complicado, é ruim. Porque você se sente um peixe fora d'água, essa é a verdade. Foi como eu me senti, um peixe fora d'água. Mas procurei visitar outras igrejas nesse inteirinho, mas a que eu me identifiquei mesmo foi a ADVEC. Tenho gostado muito da ADVEC, porque eu vi que não tem religiosidade nessa igreja, né? Não tem religiosidade. É uma igreja que, aos moldes da que eu fazia parte, é a igreja mais liberal. Não é por isso que eu estou lá, não é por isso, porque eu sou conservador. Mas, assim, não tem aquele negócio daquela... Qual a palavra certa para não ofender ninguém? Não tem aquela exigência desacerbada de usos e costumes. Vamos falar dessa forma, para não ofender. Então, hoje, eles têm crescido
né? Eu também sou da questão da moderação. Eu não acho que deve prender demais nem liberar demais. Deve conscientizar demais. Conscientizar, ensinar, né? Ensinar o demais, que a Bíblia diz. isso. Mas você acha que um líder não tem a obrigação não tem que de forçar ninguém. Porque as pessoas caminhem dessa forma ou daquela. Prega a palavra, e a Bíblia diz que ela é mais afiada, né, do que uma espada de dois gumes. Então, quando a Bíblia, a palavra de Deus, é pregada de forma genuína, ela causa a transformação. A quem está dando crédito a ela? Não é o homem que vai obrigar. Né? Não. A palavra de Deus, se o homem tiver que obrigar, o Espírito Santo não está trabalhando. Né? Que a Bíblia diz que o Espírito Santo é que faz esse papel de convencimento. Então, se o homem está impondo, forçando que a pessoa mude, para que o Espírito Santo vai trabalhar? Né? É interessante você falando essa questão, né, de usos e costumes e tudo. Né? Eu vim da Assembleia de Deus, lá da Bahia, e interessante que quando eu cheguei aqui em Portugal, eu tive a mudança, né, de criar barba e tudo, que lá não podia. Meu irmão, houve uma rejeição de pessoas aqui, chuva de mensagens no meu WhatsApp aqui, rapaz, essa barba aí, você está desviado, não sei o que. Eu falei, caramba, minha barba vai me levar para o inferno agora, acabou com tudo. Mas só que eu sempre fui um cara muito tranquilo e preparado para isso. Acho que o segredo é você respeitar a denominação que você está. Claro, se você está numa denominação que isso não é aceitável, você está lá, você tem que respeitar, de fato. Mas se não se sente bem, tem várias denominações para você participar. E eu me identifiquei, que é uma igreja que é parecida com a nossa lá, inclusive o pastor Abraham Robson daqui, que é da ADEF, Assembleia de Deus Fogo para a Europa, eu vi que o vice-presidente da igreja aqui, ele usa barba. Outros presbíteros também, pastores, usando barba. Eu digo, aqui, digamos assim, aqui não é pecado, não, porque as pessoas veem como um pecado, né? Essa questão de barba, as mulheres foram muito perseguidas pela questão da maquiagem. Claro que tem coisas que é meio que exagerado, né? É meio que entra em contradição com a igreja, com os modos de costume da igreja. Mas tem outras coisas que eu acho meio que desnecessário. Desculpa lá, apenas a minha humilde opinião. Na verdade, quando você vai investigar, as pessoas que usam barba hoje aqui é porque se sentiam oprimidas, queriam usar lá no Brasil, e seja da ADVEC, seja da ADEF, seja da missão tal ou aquela outra, seja lá qual for, eles, na verdade, no Brasil, eles se sentiam oprimidos, porque não concordavam com essa doutrina de não poder usar barba e etc. Porém, ele respeitava de forma que coagida, digamos assim, para não comprar uma briga desnecessária com o ministério. Né? Não, um dia eu até ouvi de um pastor, né, falou assim, você é judeu? Só depois eu vim entender que realmente eu sou descendente de judeu. Na verdade, a gente precisa ter muito cuidado, porque a doutrina denominacional não pode suplantar a doutrina bíblica. A Bíblia está acima do dogma. A Bíblia está acima dos usos e costumes. Os usos e costumes que precisam ser praticados, colocados em prática, são os que a Bíblia define. A doutrina bíblica tem maior peso sobre a nossa vida do que as doutrinas das denominações. Não vou dizer doutrina da igreja, porque as doutrinas da igreja ela tem que estar em conformidade com a doutrina bíblica. Tem que estar alinhada, né? Tem que estar alinhada com a doutrina bíblica. Ou seja, a doutrina da igreja ela tem que ser bíblica. Mas, querendo ou não, o homem acaba interferindo e colocando as suas ideias, as suas visões. E aí, às vezes, acaba exagerando, digamos assim. Onde o homem encontra espaço de domínio, ele vai tentar dominar. Não é porque ele quer santidade de ninguém, simplesmente. É porque ele quer dominar, ele se sente líder, ele se sente um governante. Foi eu que criei isso. Pronto. Aí ele, eu vou fazer isso aqui porque ele sente a necessidade de governar, de impor a sua opinião ou sua vontade. Mas a doutrina bíblica é que tem que ser observada, e esta sim não pode não pode ser descumprida, né? Nem mudada, né? Porque a doutrina bíblica leva para o céu. É verdade. Né? E o não cumprimento dela leva para o inferno. Então a gente tem que ter cuidado com isso. A própria Bíblia, ela tem uma parte que diz, né, se você acrescentar um tio a mais ou tirar, vai herdar todas as maldições escritas na Bíblia. Se você acrescenta, você é cortado a sua direita árvore da vida, né? E tem muitos que acrescentam,
né? Criando esses dogmas, essas doutrinas, e agora está uma coisa reversa. Agora tem outras religiões aí que estão cortando, estão tirando, porque a Bíblia precisa ser atualizada. Está fazendo isso agora, isso é verdade, perigoso. Isso aí é apostasia, né? Apostasia total. O espírito do anticristo que já está no mundo, né? A Bíblia fala. Isso é perigoso. Não, mas aí é perigoso, mas o crente que ele segue a Bíblia não se preocupa com isso. Porque ele sabe muito bem o que é que a Bíblia ensina e ele procura andar de conformidade com aquilo que a Bíblia ensina. Então, mas vai mudar a Bíblia. Se o crente já tem a Bíblia em sua mente e em seu coração, o crente, principalmente o crente mais maduro, o crente mais antigo como a gente, ele não vai se preocupar com a alteração que fizerem daqui por diante. O cuidado agora deve ser com os neófitos, os que chegarem, e com aqueles que não têm preocupação em conhecer a palavra de Deus, não têm a preocupação em ler Bíblia, estudar, para saber onde está pisando. De fato, literalmente falando, né? Conhecer a verdade vos libertará. Tem pessoas que estão dentro de igrejas, né? Mas nunca parou para ler, para pesquisar um texto bíblico. Apenas ele conhece, digamos, a igreja do líder que prega, que ensina. E, infelizmente, hoje tem muitos líderes que ensinam totalmente de forma na contramão do que a palavra diz. Essa questão de alterarem ou de adulterarem a Bíblia, tal, isso não me preocupa, porque é cumprimento da nossa Bíblia, é cumprimento da palavra de Deus, né? Porque o espírito do anticristo ele vai fazer de tudo para apagar aquilo que se chama Deus e é objeto de adoração. Se você vai lá para 2 Tessalonicenses capítulo 2, você vai encontrar isso, que ele se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus e é objeto de adoração. Então, o que é o objeto de adoração? Bíblia. Bíblia, ele conduz você à adoração genuína a Deus. Porque a ligação ao conhecimento da verdade. E ele precisa ocultar a verdade bíblica para que as pessoas não vivam mais em santidade e vivam agora ao seu bel prazer, e uma vez que o homem vive ao seu bel prazer, não agrada a Deus, agrada o diabo, ao mundo. Mesmo porque para essas pessoas a Bíblia parece ser um livro de condenação, porque a Bíblia de fato condena, o que é errado condena o pecado, e eles têm a Bíblia como, dizemos assim, algo que precisa ser atualizado para tirar esse contexto de condenação, porque hoje estamos no século XXI. A Bíblia assim, ó, eu gosto daquele texto de Deuteronômio, que diz assim: eu coloco hoje diante de vocês a vida e a morte. Ou seja, Deus sempre colocou diante do homem dois caminhos, né? O caminho de vida e o caminho de morte. Mas interessante que ele dá uma opção, né, no final. Isso. O homem não pode dizer que Deus não escolheu. Ele deixa o livre-arbítrio, mas ele deixa uma opção. Você não vai encontrar... Ele fala, escolha a vida. Você não vai encontrar essa palavra livre-arbítrio na Bíblia. Não vai. Mas você vai entender que existe o livre-arbítrio quando diz assim, existe o céu e o inferno. Existe a bênção e a maldição. Existe a vida e existe a morte. Escolha, pois, a vida para que vivas. E Deus aconselha, Deus, olha, eu quero que você escolha a vida para você viver. Mas está em sua mão escolher. E Deus não obriga. Deus não impõe, está na mão do homem, diante do homem, o poder de escolha. Aí é que a gente encontra o livre-arbítrio. O homem tem como escolher a vida ou a morte. Se o que ele escolher, Deus vai respeitar. Isso é interessante isso, e ao mesmo tempo perigoso, porque tem pessoas que totalmente estão escolhendo, né, o caminho totalmente errado, que dizemos assim, a vida é a morte, a pessoa está escolhendo o caminho da morte achando que está certo. Está certo. E isso é realmente preocupante. E o que você acha também, Nelcimar? Por que esse nome Nelcimar? José Nelcimar Pinheiro, né? Desde criança. O pessoal lhe chama de Nel, né? Na Bahia, Nel. Aqui é José Pinheiro, né? José A Pinheiro. Maioria, quando eu falo Nelcimar, Nelson. O meu nome já é um nome, né, diferente também. Quando eu falo o nome Morivaldo, o pessoal... Como? Tem que treinar um pouco para falar o meu nome. Mas Nelcimar também é um nome diferenciado. Eu já me identifico mais aqui como José Pinheiro do que como Nelcimar, né? Meu perfil é Nelcimar Pinheiro, né? Esse Nelcimar foi uma criação da minha mãe, né? Minha mãe, ela criou, o nome dela é Maria e o nome do meu pai, Nelson.
ela fez a junção. Ah, botou o Nelson e o Nelson Mar de Maria. Isso, fez uma junção. Ficou Nelson e Mar. O pessoal antigamente tinha dessas coisas, né? De misturar os nomes. Aí Na minha família tem tanto Valdo, tem Ronivaldo, Morivaldo, José Valdo. Marinaldo, é tanto Aldo que tem na minha família, que é uma loucura. Então ela fez assim, essa mistura do nome Nelson e Maria, colocou o nome de José, que é o primeiro nome do meu avô, né, em consideração ao meu avô, ela colocou José, e resolveu bagunçar um pouco colocando Nelson e Mar no meio. O dela e do marido. Resolveu bagunçar. Ela poderia ter deixado José Pinheiro. Tava bom demais. Tava bom. Não tinha confusão nenhuma. Pra gente olhar, a gente estava tão bom aqui no papo, aqui, né? Falando de Bíblia, de teologia e tudo mais. Mas vou fazer mais uma pergunta para depois a gente voltar e falar também de profissão e dar continuidade aqui no nosso papo. Porque aqui é assim, né? Vou falar aleatório. A gente vai falando o que a pessoa é envolvida, a gente vai aqui, né, compartilhando também e aprendendo isso, que é o mais interessante. Quem senta na mesa aqui, quem senta nessa mesa aqui, eu aproveito para aprender. E ensinar também. Se eu estou na oportunidade de perguntar, então eu vou perguntar. Mas, o Neucimar, o que você acha hoje também da questão da igreja que tem tomado um norte diferente, que hoje é a questão da teologia da prosperidade? Porque eu estava falando na igreja que é a mensagem de autoajuda. Claro que eu sou totalmente a favor da prosperidade e a Bíblia tem grandes passagens, grandes homens prósperos e que nos ensina a ser próspero também aqui na Terra. Mas tem, digamos assim, igrejas e líderes que eles pegou isso como um ponto principal, que você tem que ser próspero. Você não ser próspero, porque eu falo, prosperidade é diferente de ter riquezas. Tem pessoas que têm riqueza e é um miserável, né? E tem pessoas que não têm nada e é próspero, vive feliz e vive bem e tem tudo. Eu não quero aqui defender também essa questão da miserabilidade, né? Porque eu creio que a Bíblia diz que a gente tem que usufruir do melhor dessa terra, eu creio nisso, tenho buscado isso e tenho também alcançado muito disso, graças a Deus por isso. Mas o que você acha das pessoas que colocam isso como foco principal nas igrejas, nas suas mensagens bíblicas, da questão da teologia da prosperidade? Ela está cumprindo uma agenda, né? No meu ponto de vista. A teologia pura, a teologia tradicional ou convencional, chama essas ramificações da teologia, né? Ou modismos teológicos. Hoje a teologia da prosperidade não é muito diferente da teologia da libertação, né? Que hoje se prega muito libertação. Uma vez que, no meu entendimento teológico, uma vez que você é resgatado por Cristo, você é encontrado por Cristo, aceita Jesus na sua vida, toda sorte de bênção repousa sobre a sua vida. Porque não existe bênção maior do que Cristo na nossa vida. Não existe. Nada nesse mundo vai suprir a necessidade que é Cristo. O vazio que existe no homem, só Cristo pode preencher. Só Cristo, só Deus através de Jesus pode preencher esse vazio. Então ele vai ser próspero, ele vai ser saudável, ele vai ser liberto, ele vai ser justo, mas ele precisa colocar tudo isso em prática, né? E prosperidade no aspecto geral da palavra é você ter uma boa noite de sono, isso é prosperidade, é você deitar, cumprir aquilo que o salmista disse lá em Salmos capítulo 3, versículo 5, que diz assim, deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Isso é prosperidade. Quantas pessoas deitam e não conseguem dormir? Quantas pessoas deitam e não dormem e não acordam mais, né? Porque morrem no sono. Então a gente tem que agradecer, tem que ser grato pelo fato de a gente conseguir deitar, reclinar nossa cabeça, dormir, estar vestido, estar com saúde, estar respirando, porque isso tudo é sinônimo de prosperidade. Dinheiro é bom? É ótimo, só que o dinheiro não é o sinônimo da prosperidade apenas, não é só o dinheiro. Ele é mais um elemento da prosperidade. A riqueza, se ela não vem da parte de Deus, não vem recheada da bênção de Deus, da unção de Deus na nossa vida, ela se torna um caminho para a perdição. Porque Jesus disse assim, muito dificilmente entrará no céu um rico. Ele não disse
é impossível o rico entrar no céu. Ele não disse isso, mas ele disse muito dificilmente. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Por quê? Para onde Jesus está direcionando o seu olhar nesse momento em que ele fala isso? Jesus está olhando para o homem que coloca a riqueza na frente de tudo. Ele está colocando o homem que ele está direcionando o seu olhar para o homem que coloca o dinheiro à frente de Deus, que coloca os bens à frente de Deus, que coloca a riqueza à frente de Deus. Então, esse homem muito dificilmente entrará no reino do céu, porque para entrar no reino do céu, Deus tem que estar na frente. Deus tem que ser o principal. É cumprir o primeiro mandamento. Amar a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento. É isso. Esse é o primeiro passo da prosperidade. Uma vez que a gente consegue amar a Deus, o restante é muito mais fácil. É muito mais fácil. Então, você vai ter, no caso, até a humildade para poder administrar as riquezas. Isso. Não vai colocar a tua riqueza como teu Deus, porque tem pessoas que colocam as suas riquezas, seus bens, como teu Deus. Mas também não é obrigado também você demonizar de jeito nenhum. O dinheiro. Como você falou, o dinheiro é algo do meio que você precisa. Ele não é a finalidade, ele não é o fim, ele é o meio. Ele é um dos elementos da prosperidade. Mesmo porque você tendo dinheiro em grande quantia, você pode transbordar e também poder ajudar outras pessoas. Quantas pessoas vai conseguir alcançar? Quantas famílias você vai conseguir abençoar? Tomara Deus é o seu homem mais rico do mundo. Eu digo agora em termos financeiros mesmo, em termos de ter dinheiro. Quantas famílias eu não poderia alcançar? Vamos citar um cara aqui que pode estar envolvido com o projeto de anticristo, seja o que for, mas quantas famílias, Jeff Bezos, Elon Musk, estão ajudando nesse momento? Quantas famílias estão sendo abençoadas através da riqueza desse cara? Quantas famílias têm o alimento na sua mesa? E começou isso tudo também pelo Bill Gates também. Pelo Bill Gates, grandes trabalhos também em países aí bem quantas precários. Pessoas estão sendo alcançadas? Né? Agora, o mais importante de tudo não é só levar alimento na mesa. É levar a palavra, é levar a salvação. A gente tem o maior objetivo, não é levar dinheiro para a mesa das pessoas. Se a gente puder levar os dois, levar primeiro a palavra, apresentar a salvação e ajudar financeiramente, porque Jesus pregava, mas Jesus também curava. Jesus ensinava, mas Jesus também alimentava. Então, o objetivo da riqueza deve ser abençoar outras vezes. Por quê? Porque caixão não tem gaveta, meu amigo. A gente não vai levar nada daqui. Né? A Bíblia diz assim, tem o seu tesouro onde? No céu. Que lá não tem ferrugem. Não tem ferrugem, não tem ladrão, nada, não acaba. O daqui hoje tem, amanhã pode não ter. No céu não, uma vez que é preservado o tesouro do céu, a gente não vai perder, a menos que... E o pior ainda, né? Às vezes que você não tem a riqueza, talvez a riqueza fique e você parta sem ela. Mas a riqueza, a Bíblia diz que a riqueza e a fazenda são dom de Deus. São dom de Deus. A riqueza e a fazenda é dom de Deus. E a Bíblia diz que as riquezas que vêm de Deus, ela não acrescenta dores. É igual a parte que fala lá do talento, né? Que o Senhor deu os talentos e faz aquela comparação. Teve outro que granjeou e duplicou, e tem outros que pega e destrói. Não, eu não preciso, e fica ali e é considerado como um maldito também. Teve um cidadão que comparou a riqueza do rei Salomão, né? Que Davi já era um homem trilionário se fosse comparar com a riqueza de hoje. Salomão, ele chegava a quase ser quadrilionário. Salomão. Nem Jeff Bezos, juntando a riqueza desses homens todos hoje, a riqueza de Salomão suplantava deles, superava. Então, assim, olha quem era Salomão. Deus chega para Salomão, pede o que quiseres. Salomão disse, eu quero sabedoria, para eu entrar e sair no meio do seu povo, para eu me conduzir, para eu saber como lidar com gente. Né? Eu quero saber lidar com gente. Deus disse, como me pediste sabedoria e não me pediste riqueza, também te acrescentarei Ele fala riqueza. Também, né? Porque também. Ele, claro que continuaria dando riquezas. Continuaria. Ele já era rico, mas ele não era o homem mais rico do mundo na sua época. Entendeu? Então, o que é que Deus dá para Salomão? Também te darei riqueza, também. Visto que Salomão quase se perde por causa
da idolatria, das alianças que ele fez, e talvez por causa da riqueza, talvez, não, por que talvez não? Porque não tem base bíblica para afirmar que a riqueza conduziu Salomão para o erro. Mas a idolatria, sim. As alianças, sim. A gente encontra respaldo bíblico para mostrar que houve uma indução ou uma alienação da parte de Salomão para caminhar para o caminho da perdição, através da idolatria, em aceitar outros deuses na terra de Israel, em fazer aliança com pessoas ou países que adoravam outros deuses e aceitar que essas imagens, esses outros deuses fossem cultuados em Jerusalém. Porque dentro desse contexto aí, né, ele aceitava isso para o quê? Obter vantagens. Para obter vantagem, entendeu? E sabedoria que ele pediu, Deus concedeu, foi o homem mais sábio do mundo antes de Jesus. Jesus foi... Por que antes de Jesus? Porque ele veio centenas de anos antes de Jesus. Então, mas Jesus disse, está aqui quem é mais sábio que Salomão, está aqui quem é maior do que Salomão. Então, eles, até Jesus, Salomão. Jesus superou toda a sabedoria que existe. Que querendo ou não, né? Creia você ou não, Jesus era a própria sabedoria. Ele é a própria sabedoria, né? Ele disse assim, aquele que de madrugada me busca, me achará. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão, né? Esse é Jesus falando, mas lá em Provérbios está a sabedoria falando. Como Jesus ele é o pai da sabedoria, então foi ele falando. Traz para a gente aqui, né, um momento de aprendizado, um momento de reflexão também sobre o que Deus representa para nossas vidas. Isso é maravilhoso, isso é sensacional. Mas vamos falar um pouco agora da tua vivência, né? Você falou 3 anos aqui em Portugal? 3 anos e 7 meses em Portugal. 3 anos e 7 meses e você passou pelos processos de jardinagem, passou em outros trabalhos, tudo. Mas agora você se encontrou e reencontrou na profissão de barbeiro que você começou lá cortando o cabelo dos meninos grátis. E hoje tem uma grande demanda, porque você olha as barbearias aqui, as maiores barbearias aqui é brasileiros. Claro que tem os indianos também que tomou conta aí, muitos indianos, mas muitos brasileiros que vêm para aqui. Os indianos têm um núcleo, né? Os indianos têm um núcleo, que é ali em Martim Muniz, ali em Arroios, Martim Muniz. Então é por isso? É um núcleo de indianos então, ali. É porque realmente eu via muito indiano, porque eu fiquei um tempo, inclusive o estúdio era lá em Arroios, eu via que tinha muito indiano aqui. Isso. Mas quando eu saí dali do centro de Lisboa, que eu comecei a andar mais... Você diversifica mais. Chegando na Amadora, quem domina as barbearias são os africanos. Os africanos. Você chega na Amadora, é assim. Chega em Martim Muniz, Arroios, aquele centro ali, quem domina são os indianos. Agora, nas periferias e outros bairros de Lisboa, quem domina são os brasileiros. Os brasileiros tomou conta, né? Brasileiro é nem só em barbearia, né? Mas também com salão de beleza, café, tá tudo dominado pelos brasileiros. A gente já pode dizer que o país é nosso já. Não fala isso, não fala isso, vai causar um problema sério, porque eu estava até comentando ontem comigo, né? O pessoal fala, porque às vezes tem português que é xenofóbico. Não, eu não acho isso. Claro que tem português que é bem rígido, que tem português que é inseguro. Aquele afastamento, mas se você olhar também, o brasileiro ele tem um certo preconceito com os chineses, né? Que acho que é um também dos principais, que os brasileiros às vezes comentam coisas negativas, às vezes deixam de lado, não estão envolvidos socialmente, mas isso é em qualquer parte do mundo, né, Neusimar? Eu não chamo nem de preconceito, eu chamo de insegurança. Eu chamo de insegurança pelo fato de não ter convívio, né, com essas pessoas antes de vir para Portugal. Por exemplo, o Brasil é um país gigantesco. O Brasil é um país gigantesco, onde você tem diversos tipos de pessoas, diversos tipos de etnia, mas você não lida muito com o estrangeiro lá no Brasil. Você lida mais com o brasileiro que migra do norte para o sul, do sul para o norte e etc., para o sudoeste, para o sudeste, mas você não tem muito contato com o estrangeiro. E chega aqui em Portugal, por ser pequeno,
Então você tem contato com Bangladesh, com indiano, com alemão, né? Você tem contato com americano, você tem contato com chinês, você tem contato com árabe. Na barbearia que eu trabalho, a gente atende de tudo, árabe, né? Tem gente ali da Arábia Saudita, de Marrocos, tem gente de toda parte do mundo. Eu tenho um cliente que é marroquino, eu tenho um cliente que ele é saudita, eu tenho um cliente que é da religião muçulmana, sendo ele africano ou árabe, eu tenho um cliente que é indiano que só corta cabelo com a gente lá, não corta com os próprios indianos, diga-se de passagem, né? Tem um cliente de toda parte do mundo, brasileiro, americano. Então, o que é que acontece? Nós hoje aqui em Portugal temos muito mais contato com pessoas de outros países do que no Brasil. O Brasil, por ser 218 milhões de habitantes, você quase que não tem, é raro você ter contato com estrangeiro. É verdade. O nosso número de pessoas é muito maior. Hoje, então, quando Portugal só tem 11 milhões, olha... Então acaba criando as comunidades também, né? Você está entendendo? Então, assim, você tem muito mais, é muito mais fácil. Você chega ali no bairro Alto, chega ali no Chiado, você vai se deparar com mais estrangeiro do que é com português. Né? Tem mais estrangeiro que português. Você só vai ter contato com português naquele centro de Lisboa se você for num restaurante, num café que os donos são portugueses. É interessante, né? O povo tomou conta de Portugal, e Portugal, querendo ou não, um país, né, pequeno, mas é muita gente, cara, que a gente vê aqui que vem migrar para Portugal. Então, eu falei ali dos indianos, isso. Marroquino. Mas agora acho que a maior população aqui é o quê? Brasileiros ou indianos? Porque tem indiano demais aqui. Você olha, trabalhando nas ruas, essas lojinhas e tudo, entrega, você vê muito indiano. Já estamos caminhando para 500 mil de brasileiros em Portugal. Caramba. É a maior população de estrangeiros dentro de Portugal hoje é brasileiro. É muita gente. Só de 2022 para cá, já chegaram mais de 160 mil brasileiros. Só em junho de 2022 entraram em Portugal mais de 100 mil brasileiros. Só em junho de 2022. Só em junho? Só em junho. 2022. Que foi naquele período ali do intervalo da pandemia, né? Isso, que estava acabando a pandemia, muita gente que já estava com viagem marcada tal, chegaram. Muitos voltaram para o Brasil, porque não se adaptaram, mas o número é muito crescente até hoje, né? Só foi concedida o título de residência CPLP para mais de 160 mil brasileiros entre 2022 e 2023. Isso brasileiros legalizados em Portugal. Fora os que vieram... Os que ainda estão ilegais. Veio como turista e não procurou para tirar o documento para legalizar. E os que fizeram manifestação de interesse estão aguardando também, né? Esses aí estão irregulares. Né? Não estão ilegais, mas não podem voltar no Brasil e voltar para Portugal. Os que têm CPLP podem ir no Brasil e voltar a hora que quiser. Só não pode viajar para outros países aqui da Europa. Né? Ainda tem essa... Que no início tinha, né? Que você ia ter acesso a ter entrada em outros países da Europa, tudo, só que depois a União Europeia deu uma cortada aí. Inclusive agora tem muita gente abrindo mão da CPLP. Porque não dá direito de viagem. Teve muitas pessoas que usou essa questão do argumento. Não, eu vou aguardar, eu tenho uma manifestação de interesse, eu vou aguardar sair, porque também vai desafogar a fila, que era uma fila muito grande, e a CPLP, claro, que tirou muita gente da fila, e as pessoas que já estavam esperando aí há 1 ano, 2 anos, está saindo. Para renovação automática também, renovação de título de residência facilitou mais. Né? Hoje você consegue fazer online a renovação. Antes estava difícil, não abria-se vaga para renovação de título de residência. Você demorou quanto tempo para conseguir o teu título de residência? Rapaz, minha vinda para Portugal foi uma bênção até nesse quesito. Porque se eu tivesse informação, que é a moeda muito valiosa aqui, é a informação. Eu com 1 ano e 3 meses aqui, eu me legalizei, né? 1 ano e 3 meses? 1 ano e 3 meses. Tem pessoas que esperou aí 3, 4, até 5 anos. Tem gente com 6 anos que não está legal ainda em Portugal. Mas por quê? Porque não busca informação também, de passagem. Por que eu me legalizei mais rápido? Até mesmo para dar uma dica para quem quer vir para Portugal e tem filho que está no secundário. Secundário é a partir do 1º ano do 2º grau, para o brasileiro. Aqui é o 10º ano. Né? Para quem já está a partir do 10º ano, fica mais fácil se legalizar
quando você tem um filho que está estudando e a partir do 10º ano, do primeiro ano do 2º grau, você consegue pedir a residência dele como estudante e você, como mantenedor dele, você entra como responsável dele, você pode pedir a sua residência. Aí você entra como o quê? Agrupamento familiar, que chama aqui, através do seu filho? Na verdade, não chega a ser um agrupamento, né, familiar, porque você entra como qual a palavra certa? Como provedor. Provedor responsável. Responsável. É. Responsável e provedor da criança, né, do seu filho. Então, como eles chamam aqui, né, do miúdo. Isso. Aí você começa a ter seu título de residência. E outra dica de passagem, enquanto seu filho, estudante, tem o título de residência de 1 ano, você, por ser provedor dele, você tem de 2 anos. Olha. A primeira residência. E a segunda residência você já tem renova para 3 anos. Vai aumentando. Ou seja, antes eram 3 títulos de residência, de 1 ano, outra de 2 anos e mais outra de 2 anos. Hoje a primeira para o adulto, a primeira de 2 anos e a segunda de 3 anos. Completou 5 anos, você já pode pedir a sua cidadania portuguesa. Que é chamado aqui de BI. BI. ABI. Na verdade, mas todos têm direito, depois de 5 anos, legal aqui dentro do país? Não sei. Esse BI é uma sigla de bilhete de identidade, né? É. Hoje o que está acima do BI é o cartão de cidadão europeu. Quando você completa 5 anos aqui legal, de residência legal, você já pode pedir o seu cartão de residência europeu, cartão de cidadão europeu. Mas me explica, você que tem informação sobre isso, todos têm direito dentro desses 5 anos legais? Todos legais, todos que estão legais. Independente de você ter as raízes familiares ou não, você está dentro aqui legal, você não tem nenhum problema com justiça, você tem direito a fazer o pedido e a conseguir. Se você está com seu título de residência válido, seja ele CPLP ou convencional, dentro de 5 anos você já pode solicitar a sua cidadania, seu cartão de cidadão europeu. Não é só português, é o europeu, que ele dá direito a morar em qualquer país da Europa. Dentro do bloco europeu aí você tem acesso. Dentro da União Europeia você pode morar, viver lá tranquilamente. Com exceção hoje da Inglaterra, que saiu do bloco europeu, né? Saiu da União Europeia. Embora esteja na Europa, mas saiu da União Europeia. Então, hoje você não pode mais viver lá na Inglaterra mais do que 3 meses. Você tem 3 meses de turista, né? Então, assim, para quem pretende vir, até vou deixar essa dica aqui, se você vem como estudante também, você pode pegar o título de residência válido por 1 ano. Se você se matricula em um curso de 6 meses, eles te dão um título de residência de validade de 1 ano e você pode renovar ou mudar. Você pode mudar. Olha, eu decidi viver em Portugal. Eu quero mudar para outra modalidade de título de residência, que é o de morador normal, para trabalhar aqui, etc. É interessante. Tem essa possibilidade também. Isso é muito bom. Para quem não sabe, né, e eu falei aqui no início, Neucimar, lá de Camaçari, eu também em Camaçari, apesar de ver tantos anos, de ver tão perto, até na mesma igreja, eu não conhecia o Neucimar pessoalmente. Eu só vim conhecer o Neucimar quando eu veio a ideia, e comentando com alguns amigos e irmãos, que eu estava vindo para Portugal, e alguém comentou, tem um irmão que é lá do Ponto Certo, que está lá em Portugal, você não conhece ele? Eu falei, não conheço não. E aí um certo dia entrei em contato com o Neucimar, e o Neucimar foi primordial para as informações, para chegar até aqui. O Neucimar e o meu amigo Fidelis, que era lá de Fundão e agora está morando lá em Chaves. Eu sempre estou falando com ele também, que foi 2 canal de bênção para mim, como você falou, né? Uma moeda forte, a informação, e vocês foram o canal de informação que eu precisava para me atualizar aqui. E realmente foi muito bom. Claro que não foi nem está sendo fácil. Fico feliz em tê-lo ajudado. Né? Cara, você foi sensacional. Sou eternamente grato, porque você ajudou, mesmo sem se conhecer pessoalmente, apesar que você já sabia da minha existência, já me acompanhava dos meus trabalhos lá, que tem muito disso, né? Por a gente trabalhar na comunicação, muita gente nos conhece. Tem pessoas até que me têm como da família, pessoas que eu nunca vi, pessoas que eu nunca conversei. Hoje mesmo uma senhora, a Cida era um ouvinte da Rádio Líder FM que eu trabalhei lá,
E ela é uma pessoa maravilhosa, ela mandava pra gente lá peixe, mandava suco, mandava um monte de coisa pra rádio, porque ela tinha gente como da família, porque a gente era a companhia dela todos os dias no programa. Então, a gente que trabalha em comunicação tem disso. A gente não conhece, mas as pessoas nos conhecem. Então, isso é sensacional. Então, quando você falou para mim, eu falei, pô, não conhecia você lá. Você falou, mas eu conhecia você. Eu sabia que você trabalhava lá, eu via você lá na sede e tudo. Isso é interessante. Então, eu quero aproveitar aqui esse momento e te agradecer, cara, de coração, por tudo que você tem. Fico feliz que você fez e tem feito, né? Ontem mesmo eu estive lá na casa do Neucimar, contar comigo, comendo uma picanhazinha, que isso que eu tenho saudade é isso, de estar com os amigos e confraternizar no churrasco e tudo. E, infelizmente, né, aqui o tempo não é favorável para todo mundo, nem é todos que têm esse privilégio, mas, de vez em quando, a gente, né, se esforça e tem um privilégiozinho de bater papo, de confraternizar. Isso é muito bom. Então, Neucimar foi esse canal de bênção para mim, para minha família aqui. E ele aqui está compartilhando também para você que está acompanhando, né? Que ele viu que ele olhou na câmera aí e já passou o veredito, né? Qual as necessidades, qual os tem muitas outras maneiras funciona. Também. Uma das mais fáceis, né? Que eu apresentei é esta, né? Uma das maneiras mais fáceis e que o povo menos acessa, na verdade. O povo vem sempre pelo convencional. Né? E tem gente que vem com filho e fica até com medo. Não, porque eu estou com filho, vai ter dificuldade. Não, o filho, como você falou, até facilita. É uma bênção, né? É uma bênção. O filho é uma bênção. O povo não quer mais ter filho, meu irmão, mas o povo agora é a herança do Senhor, né, meu amigo? É bênção do Deus. céu, é bênção. Que agora você não é só pai, agora o Neucimar também é avô. Avô do Felipe. Chegou o Felipe aí. O Felipe estava ontem. É o FCP, lá. Né? FCP? Felipe Correia Pinheiro. Olha aí, coisa boa, bom demais. Neucimar, eu sei que se a gente for conversar aqui, né, a gente tem muito assunto para bater papo aqui o dia inteiro. Verdade. Mas, como sempre, a gente faz o nosso programa aqui dentro de uma hora e pouca, e já tem conteúdo aqui suficiente, né, para você poder acompanhar e colocar em prática para a tua vida, porque a gente falou aqui da palavra de Deus, a gente falou aqui de profissão, a gente falou aqui de migrar para Portugal, a gente falou aqui de amizade e reciprocidade. Então, esse programa aqui foi bom demais e eu quero agradecer pela tua presença, por vir aqui bater esse papo com a gente, sentar na mesa do Falando Sério Podcast e compartilhar. Eu vou deixar um recado aqui para o povo, né? Se você tem qualificação para vir morar em Portugal, quer vir morar em Portugal, tem qualificação, é melhor do que quem vem para cá sem qualificação nenhuma. É só garimpar um pouco, é só minerar um pouco que você vai encontrar uma vaga na sua área. Se você trabalhar em obras, você é um pedreiro, você vai conseguir trabalho. Se você não quer trabalhar de pedreiro, mas você é um operador de empilhadeira, você consegue trabalho. Mas eu sou vigilante, você consegue um trabalho de porteiro, aí até você se documentar e conseguir seu trabalho de vigilante. Quando você vem para cá com uma profissão em que é menos remunerada no Brasil, aqui também é menos remunerada. Não pense que você, eu vou trabalhar de vigilante no Brasil e vou chegar trabalhando de vigilante em Portugal. Não vai. Você vai, no máximo, aí conseguir um trabalho de porteiro, mas que paga pouco. Paga aí o salário mínimo ou um pouquinho a mais, que dá para você sobreviver. Não dá para sustentar a família com esse salário, diga-se de passagem. E assim, se você se profissionalizou, se você qualificou, procure direitinho. Tem o visto de procura de trabalho também, que é válido por 4 meses, extensível até 6 meses, para quem quer vir procurar trabalho em Portugal. Se você tem a sua formação, né, é mais fácil você conseguir um emprego em Portugal tendo uma qualificação profissional do que você ter faculdade. Diga-se de passagem. É interessante porque, inclusive, já entrevistei aqui no nosso podcast, né, um cara que é engenheiro civil, né, e o engenheiro civil aqui, o salário do engenheiro é bem... 1.000 e poucos euros. Bem difícil. E as pessoas pensam assim, não, mas lá no Brasil o salário é 1.000 e quanto? 1.300 e tal? O salário mínimo é 1.320. Aí o cara pensa assim, não, vou para Portugal, vou ganhar 1.000 euros, aqui dá 5.000 e tal. Olha, vou te falar logo, só o arrendamento, só o aluguel vai te levar aí de 700 a 800. Então, e aí como é que você vai pagar as outras coisas? Então é algo para você pensar. Eu não quero aqui assustar as pessoas que queiram vir, mas também eu não vou também estar vendendo, né, facilidade, como tem muitos nas redes sociais. Vendendo sonhos, vendendo, né? sonhos. E muitos estão voltando. Inalcançáveis. Infelizmente, muitos estão voltando frustrados. E eu fico muito triste com isso. Eu fico muito triste.
porque veio, né? Eu tenho um amigo que trabalha comigo aqui, que ele falou que ele é graduado na área de Direito. Ele falou, eu vou para Portugal, meu irmão, vou ficar rico. Em um ano eu estou rico, volto para aqui para o Brasil, boto no meu escritório. E o cara não ficou rico, não. Ele é trabalhador aí, tudo, né? Não ficou frustrado, não voltou também. Mas ele fala, rapaz, eu fui enganado. Já vi advogado aqui trabalhando de ajudante de pedreiro. Advogado no Brasil, ajudante de pedreiro em Portugal. Não, aqui o que mais tem é advogado rodando, fazendo Uber, advogados na limpeza, advogados fazendo trabalhos, que é trabalho digno, né? Mas só que as oportunidades que surgem, como você falou, tem pessoas que conseguem encaixar na sua área, de ser pesquisando bem, usando a moeda que você falou que é a melhor moeda da informação. Garimpando direitinho para você não... E sem desespero também, né? Com paciência, porque não é porque você começou a pesquisar hoje, você não achou nada, você vai desistir. Tenha paciência, o fruto só dá no tempo. Você vai plantar primeiro, cultivar, para depois a árvore crescer e você colher. Eu ainda estou no processo, Morivaldo, de cultivo da minha plantação em Portugal. Uhum. Eu ainda não estou colhendo todos os frutos. Até mesmo porque barbearia não é o fim, né? Uhum. Barbearia é um meio. É um meio. Eu tenho outros objetivos. E os objetivos ainda estão para serem startados, entendeu? Não foram startados ainda estão para serem startados. Inclusive, a gente conversa um pouco e eu abro as minhas demandas para você e você sabe. Então, assim, tudo no meu tempo, eu não sou um cara apressado, eu aprendi a esperar meu tempo, organizar minha cabeça, tudo direitinho, porque às vezes a gente quer fazer no calor da emoção ou então no afã da necessidade e você não consegue. Então tem que ser cada coisa em seu devido tempo. Aqui você falou, paz, estar com esperar o tempo que você projetou, mas também viver o momento que você está vivendo, sem ansiedade, sem estresse. Cultivando a sua plantação. Eu sou do interior, sou da roça, né? Eu nasci em Teodoro Sampaio e fui criado em Teodoro Sampaio. Eu saí de Teodoro Sampaio com 15 anos, mas até os 15 anos eu fiz muito trabalho em Teodoro. E um deles foi com plantação. Você não planta um amendoim hoje para colher daqui a um mês, não. Você planta um amendoim hoje para colher daqui a 3 meses. Mas antes de você colher esse amendoim, você tem que contar com a chuva, você tem que tirar as ervas daninhas de perto, você tem que fazer limpeza do terreno para que ele tenha área. Não pode deixar a árvore grande crescer mais do que ele, senão a sombra, ele não consegue crescer, não consegue produzir. Então, assim, eu estou falando do amendoim, mas para tudo na vida que você vai plantar, tem um processo de cultivo. Enquanto você vai cultivando, a árvore vai crescendo até chegar o momento de você colher os frutos. É verdade. Tem gente que quer colher antes de plantar. Tem gente que nem plantou, já quer colher, então isso é impossível. Então, Neucimar, quero aqui agradecer, brigadão por estar aqui batendo esse papo com a gente. Tudo de bom, desejo o melhor para você. E a prosperidade que a gente estava falando aqui, que possa estar sempre na tua vida, na tua casa, na tua família. Tudo de bom, de coração. Amém, amém. Eu agradeço pelo convite, pela confiabilidade em trazer-me aqui. Né? E, se Deus quiser, teremos outras oportunidades de bater outros papos também. Claro, com certeza. E quem sabe também você pode participar com a gente, né? Porque eu gosto de confraternizar e estar junto com a galera, em especial os brasileiros. É isso aí. Um abração, gente. Acompanha, comenta e compartilha. Um grande abraço. Esse é o Falando Sério. Valeu. Valeu, mano.